nós temos aqui dois tipos de raízes importantes, que são as raízes fasciculadas, também chamadas de cabeleiras, né? E nós temos as raízes pivotantes ou raiz axial. Deixa eu puxar uma canetinha aqui, rapidola, para ir marcando que eu vou precisar dela. Olha só, aqui nessa raiz, aqui está o substrato, beleza? E aí tu pode observar que essa raiz, ela tem digamos que um pivô, né? Uma região central, olha só. E a partir dessa região central, eu tenho o quê? Raízes secundárias, né? Eu vou ter outras raízes se ramificando. Tudo bem? Quando nós temos uma raiz que ela tem um eixo central como essa aqui, senhoras e senhores, e a partir desse eixo central nós temos a ramificação de outras raízes, e nós temos uma raiz aí do tipo pivotante. Geralmente, essas raízes aqui nós vamos encontrar em angiospermas, em vegetais que vão possuir um alto porte, que é o que o teu professor não tem, um alto porte, tá? Então, esses vegetais que possuem um alto porte, geralmente eles vão possuir essa raiz do tipo pivotante. Por quê, prof? Porque, como é um vegetal de grande porte, ele precisa de uma estabilidade maior. E essa estabilidade maior vai ser conferida através da raiz pivotante, né? Já a raiz fasciculada, não. A raiz fasciculada, ela tem aqui um eixozinho, olha, ok? Um eixo próximo ao substrato, e a partir desse eixo ocorre a ramificação da raiz. Beleza? Então, isso aqui é uma raiz fasciculada. Essa raiz aqui nós vamos encontrar nas gramíneas. Essas raízes, elas são utilizadas, os vegetais que têm essas raízes são utilizados em ambientes para conter a erosão, né? Porque, como tem várias cabeleiras assim, ela consegue reter o quê? O solo, consegue reter a areia, consegue reter o substrato, beleza? Por isso que as gramíneas são utilizadas em processos de erosão, tá? Ah, eu tenho ali um altozinho de uma areia, um morrozinho que está ocorrendo um processo de erosão. O que tu vai fazer? Tu vai plantar a gramínea que tem raiz fasciculada e vai segurar essa areia. Vou te dar um exemplo aqui do nosso dia a dia. Passa lá na orla do Urucuri. Os caras fizeram a drenagem, cavaram lá o rio Urucuri, e aí tu passa observando lá que eles plantaram o quê? Gramíneas, né? Plantaram gramíneas aqui, nessa região, na beirada, né? E aqui nessa outra região. Por que eles plantaram? Para ficar bonito? Não, para conter o processo de erosão. Ok? Vamos adiante. Outros tipos de raízes. Raízes sugadoras ou austórios. São aquelas plantas parasitas que vão possuir esses tipos de raízes. Falei isso aqui para ti lá no ano passado em ecologia, nas relações ecológicas, lá no parasitismo. Lembrem lá da erva de passarinho, né? A erva de passarinho, que é esse cara aqui, ó. A erva de passarinho, as raízes não conseguem penetrar no substrato. Então, se não consegue penetrar no substrato, vai tirar água e sais minerais? Não. Então, a erva de passarinho, ela vai parasitar o quê? Ela vai parasitar o xilema da planta hospedeira. Mas por que o xilema? Porque é o xilema que transporta água e sais minerais, a seiva bruta que ela precisa, né? Já o cipó chumbo que vocês estão observando aqui, é um vegetal que não faz o quê? Fotossíntese, ele não consegue realizar a fotossíntese, mas ele precisa de açúcares. Então, ele vai parasitar quem? Ele vai parasitar o floema da planta hospedeira. Mas por que o floema? Porque é o floema que transporta a seiva elaborada. Eu estou falando grego, senhores? Não, né? Tá tranquilo. Beleza. Então, bora lá. Então, essas são as raízes sugadoras ou austórios. São as plantas parasitas. O teu colega aí que não está assistindo a aula, mas quando tem trabalho, quando tem prova, que ele vai o quê? Chegar contigo, manda lá no privado, ei, me ajuda aí. Tu fala assim, ei, austórios, para de graça. Ei, sugador, para de graça. Tá bom?
Vamos lá. Outros tipos de raiz. Raízes aquáticas. Olha só que difícil. Raízes aquáticas. Tu vai encontrar ela onde? No ambiente terrestre? Não. No ambiente aéreo? Nem existe ambiente aéreo, né? Porque o ambiente aéreo ele faz parte do terrestre. Não. Raiz aquática tu vais encontrar em vegetais aquáticos, né? São raízes que vão possuir uma estrutura chamada de parênquima aerífero. Esse parênquima aerífero que nós vamos estudar na aula de tecidos, no terceiro livro, né? São tecidos que vão possuir bolsas cheias de ar. E aí, como tem ar dentro dessas bolsas, ela consegue flutuar. Tudo bem? Então, essas são as raízes aquáticas que nós vamos encontrar no aguapé, nós vamos encontrar na Vitória Régia, que, por sinal, pense num vegetal que eu acho lindo, uma coisa linda, uma coisa exuberante é a Vitória Régia. Olha o tamanho daquela folha imensa, chegando até 1 metro, a 2 metros de tamanho, né? Tendo um raio de 1 metro, e ela consegue flutuar, consegue manter uma pessoa ali de 90, 80 quilos, sem afundar. Coisa linda, só a natureza é capaz de fazer isso. Nós temos também as raízes tabulares. Essas raízes tabulares aqui, olha, sensacional. Aqui na Amazônia, na nossa região, tem muito dessas raízes tabulares, né? Porque na Amazônia nós temos vegetais que vão ter um porte de 40, de 50, de 60, de 80 metros de comprimento, né? Então, se são plantas com grande porte, elas vão possuir vão precisar de uma estabilidade a mais, né? E essas estabilidades elas vão adquirir através das raízes tabulares. Olha aqui essa plantinha, aqui nós temos a figueira. Olha só a figueira. Tu vê essas estruturas aqui, ó, semelhante a tábuas. Tá? Isso aqui são raízes, beleza? Isso aqui são raízes. Isso aqui não é caule, não. Isso aqui é raiz. E é isso aqui que garante a estabilidade dessa figueira, que vai ter uns 50, 60 metros de comprimento. Beleza? Então, essas são as raízes tabulares. Eu acredito que vocês já tenham se deparado com essas raízes, porque aqui na nossa região tem demais esse tipo de raiz, ok? Maior estabilização da planta. Assim, outra função importante das raízes tabulares, turma, aqui é que elas vão atuar na respiração, elas vão ajudar na respiração desses vegetais, beleza? Próximo. Raiz e suporte ou escora e raiz respiratória. Turma, pode não ter pegado nenhum tipo de raiz que eu falei anteriormente, com exceção lá das fasciculadas, das gramíneas que caem, ok? Mas tu tem que pegar esses dois tipos de raiz aqui. Esses dois tipos de raízes caem e eles vão relacionar com o bioma mangue, beleza? Vamos lá. Raiz e suporte ou escoras, dão suporte e equilíbrio à planta. Lá no mangue, você sabe que o solo do mangue ele é o quê? Ele é lamacento, né? E o fato dele ser lamacento, isso dificulta o quê? A estabilidade das plantas. As plantas são instáveis, né? Então, ao decorrer da evolução, elas se adaptaram ao ambiente, só que aí elas vão possuir de uma ajuda a mais. Essa ajuda a mais para adquirir estabilidade são essas raízes escoras, né? São essas raízes que vocês estão observando aqui, ó. Então, de tudo isso aqui são raízes. E essas raízes são as raízes escoras que vão possibilitar a estabilidade desses vegetais. Tudo bem? Qual é o bioma? Bioma mangue. Outra característica importante lá do bioma mangue é que o solo ele é pobre em oxigênio. Ele é um solo muito rico em iodo, por isso que tu sente aquele cheirinho gostoso de mangue. Tu chega no mangue, tu já sente aquele cheirinho de lama. Pense num cheiro gostoso, eu adoro aquele cheiro, né? Aquilo é iodo. É um solo rico em iodo, mas ele é pobre em oxigênio, né? E se ele é pobre em oxigênio, aí o mecanismo de evolução desses vegetais também, né, se adaptaram lá da plantinha. Então, elas desenvolveram essas raízes aqui, ó. Essas raízes que ficam acima do substrato, tá? Parece um galhozinho, mas são raízes, ok?
E aí essas raízes, aqui, ó, aqui em cima dessa raiz tem um pontinho, tá? Tem um pontinho. E aí esse pontinho ele vai ajudar na captura de oxigênio, já que o solo é pobre em oxigênio, beleza? Então aqui, ó, essas raízes elas vão capturar oxigênio. Qual é o nome dessas estruturas? Pneumatóforos. Tá? Então são os pneumatóforos que vão ajudar na captura do oxigênio. Então olha lá, nós temos aqui as raízes escoras que vão ajudar na estabilidade. E nós temos aqui as raízes pneumatóforos, que vão ajudar na captura de oxigênio. Se eu não me engano, o nome dessa espécie aqui... Ah, não, tá aqui, é essa mesmo. O nome dessa espécie que tem a raiz escora é a Rhizophora mangli, né? Aqui no nosso mangue de Bragança, de Coatipuru, Boa Vista, nós temos 3 espécies de vegetais, que é a Rhizophora mangli, a Vicinha germinas, e a Laguncularia racemosa, né? O vegetal que possui, o nome da espécie que possui essa raiz escora é a Rhizophora mangli, e o vegetal que possui os pneumatóforos, ou seja, são as raízes que vão capturar o oxigênio, são as Avicennia germinas, ok? Esse é o nome da espécie. Ok? Beleza? Cuidado com isso aqui cai. Te liga, meu irmão, te liga. Vai cair com bioma lá, com mangue, tá? E aí, para a gente finalizar, a gente vai diferenciar aqui as raízes estrangulantes e as raízes tuberosas. Raízes estrangulantes são aquelas raízes não parasitas que vivem sobre outro vegetal apenas se desenvolvendo. Olha só, presta atenção aqui. Aqui tu podes observar, olha, um vegetal, né? Só que tem algo estrangulando ela. Isso aqui é a raiz de um outro vegetal, beleza? Isso aqui é uma raiz chamada estrangulante. Por isso que eu falei lá no início da aula, nem toda raiz ela vai ser encontrada no solo, no substrato, né? Aqui tu estás observando uma raiz em outro vegetal, ok? Só tem um problema essa raiz estrangulante. Olha só, se alguém te estrangular aí, Adelson, se alguém chega aí contigo e começa a te estrangular, vai faltar ar para ti. Sim ou sim? Sim, vai faltar ar. Assim mesmo são os vegetais. Não vai faltar ar, mas vai faltar outra coisa. Olha só, à medida com que esse vegetal aqui está sendo estrangulado por essa raiz, ele vai impedir o quê? O transporte de seiva elaborada e o transporte de seiva bruta. Então, se vai impedir o transporte de seiva elaborada e de seiva bruta, devido à estrangulação aqui que está acontecendo, o que é que vai acontecer com esse cara que está sendo estrangulado? Ele vai levar o farelo, ele vai morrer. Beleza? Cuidado com isso aí, tudo bem? Já as raízes tuberosas são aquelas raízes que possuem grande reserva nutritiva, né? São aquelas raízes que podem ser utilizadas na alimentação. O exemplo lá da beterraba, o exemplo da nossa macaxeira aqui, da mandioca, que é aí para fora chamado de aipim, e tem outros nomes também, beleza? Cuidado com essas raízes tuberosas, tá? Porque na aula de amanhã a gente vai trabalhar os caules, e tem alguns caules que são comestíveis, e esses caules podem ser confundidos com as raízes tuberosas, ok? Mas aí eu vou te dar alguns exemplos de raízes tuberosas. A beterraba, a macaxeira, a mandioca, né? E a cenoura. 4 exemplos aí de raízes tuberosas. Aí amanhã vocês vão ver que tem uns caules lá que são comestíveis que podem ser confundidos com essas raízes tuberosas. Isso também cai aí para ti. Beleza? Ok? Alguma dúvida com relação aos tipos, às funções, a morfologia, para que serve as raízes? Todas aquelas perguntas que eu fiz lá no início, eu acho que eu consegui te responder aí.